Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3. Semana passada falamos sobre submissão ou sujeição. Hoje vamos falar, os irmãos já vão ver quando lermos o texto, o que é que Paulo nos pede. O que é que Deus requer de cada um de nós? Efésios capítulo 4, versículo 1 até ao 3 diz-nos: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o desafio para nós nesta noite é suportarmos-nos uns aos outros. Amém? Suportarmos. Os irmãos, já certamente houve algum momento em relação a alguém que às vezes até em relação às crianças, até em relação aos próprios filhos, colocam-nos os cabelos em pé e a gente diz: já não te suporto. Okay. Se calhar há alguns irmãos que também nos colocam os cabelos em pé. Há algumas irmãs que nos colocam os cabelos em pé. Talvez eu, como vosso pastor, às vezes coloco o vosso cabelo em pé. E alguns pensam: mas eu já não tenho. Talvez alguns de vós colocam os meus cabelos em pé, que também já faltam, aqui assim já começa a faltar alguns. E não é por acaso que Paulo, quando escreve à igreja em Éfeso, diz: suportem-se uns aos outros. Oh, irmãos, olha, há pessoas que nós temos que suportar, irmãos, porque sim. Okay. Esposas, suportem os vossos maridos. Foram vocês que os escolheram. Amém? Maridos, suportem as vossas esposas. Irmãos, irmãs, suportemo-nos uns aos outros. Oh, pastor, mas aquela pessoa, aquele irmão, ela tira-me do sério. Tem cá uma maneira de ser, uma maneira de pensar, tem cá uma maneira de estar. Irmão, aquilo tira-me do sério. Ok. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Como é que estará Deus em relação a nós próprios? É que Deus também nos tem suportado. E tem suportado com muita paciência. Deus tem que ter uma paciência para suportar cá o meu feitio. Não estou a falar do vosso, do meu. Irmãos, e nós precisamos aprender desta maneira. Somos diferentes, pensamos diferente. Às vezes estamos corretos, às vezes não estamos. Mas precisamos, irmãos, ter esta capacidade de nos suportarmos uns aos outros. Como temos falado ao longo de várias semanas, a diferença de etnias e camadas sociais originava uma diversidade de opiniões e maneiras de fazer as coisas. Os irmãos não imaginam. Quer dizer, imaginam, porque vocês sabem que é assim. Às vezes em casa... Lá vou eu aqui dar um exemplo. Irmãos, eu e a minha esposa, casados quase há 25 anos, ainda não nos conseguimos entender a dobrar os lençóis. Ela dobra sempre para o lado errado. Diz ela que sou eu. E se calhar sou, muito provavelmente sou. Então eu fico sempre, eu fico com um nó nos braços, porque vira para um lado, vira para o outro, não é para esse, é para o outro, não é essa ponta, é outra. A gente não se entende, mas eu acho que ela tem mais razão do que isso.
Todos nós gostamos de dar palpites. Todos gostamos de dar opiniões. Há uns anos atrás fizemos uma atividade de jovens numa igreja e fomos fazer descer o rio Zezer de canoa. O Zezer não, o Tejo, o Zezer tinha assim era mais rápido, então, ok. Fomos ali e eu nem era para ir, porque eu não sou grande amante de andar assim, porque depois tenho medo de me afogar. Mas fomos andar. Estávamos os dois na canoa, estávamos os dois ali, estávamos os dois para seguir. Havia uma margem do outro lado e a margem onde nós estávamos. E de repente nós íamos numa posição, eu ia à frente e ela ia atrás. E nós começamos a remar, sabe o que é que aconteceu? Era de uma margem para a outra, de uma margem para a outra, de uma margem para a outra. A gente não saía dali. Mas era para seguir o curso do rio. Só que a gente não acertava. Ela teve que passar para a frente. Quando ela passou para a frente, irmãos, foi sempre a andar, a passar pelos outros. Até que paramos num banco de areia. E aí eu disse-lhe assim, desce tu que tu sabes nadar melhor. Os irmãos entendam. Às vezes nós podemos ter a ideia, o que é normal, quando começamos a andar de uma margem para a outra, começamos a dizer, estás errada, não é dessa forma, agora daqui, ela não, é do outro lado e tal. Às vezes, irmãos, é necessário, irmãos, e a gente não se suporta, já não te suporto, não ouves nada, não. E é daqui que às vezes começam as discussões. E nós precisamos ter cuidado. E muitas vezes é isso que acontece na igreja. Porque uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra. Uns querem fazer de uma forma, outros querem fazer de outra. Uns concordam com umas coisas, outros não concordam com essas mesmas coisas. Concordam com outras. E andamos aqui muitas vezes, irmãos, e em vez de nos suportarmos em amor, lutamos uns contra os outros. E quando nós não nos suportamos em amor, então nós não guardamos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A realidade também denota que entre os membros existiam distintos níveis de maturidade cristã. Irmãos, alguns estavam com um atraso muito grande no processo de revestimento do novo homem. O apóstolo Paulo, quando fala à igreja em Coríntio, diz que alguns já deviam comer alimento sólido, mas ainda não era possível. Ainda tinham que estar a ser alimentados com leite. Irmãos, e o que Paulo está a dizer é que se têm que ainda ser alimentados com leite, então nós temos que os suportar para ver se em algum momento eles conseguem ser alimentados com alimento sólido. Irmãos, a isto juntavam-se outros aspectos que necessitavam ser corrigidos. Orgulho, inveja, avareza, espírito briguento, o provocar a ira, o espírito crítico. E existem pessoas, irmãos, que eu tenho que ser sincero, irmãos. E o Senhor nos guarde. Há pessoas que tiraram um mestrado em crítica. Irmãos, há pessoas que tiraram um mestrado em crítica. E então têm sempre uma palavra para criticar tudo e todos. Nunca nada está bem feito. E sabe porque é que não são criticados? Porque nunca fazem nada a não ser criticar. Porque quem faz alguma coisa, irmãos, está sujeito à crítica. Vai arrumar a louça, meter na máquina de lavar louça, quem tem, vai colocar, e lá vem o marido ou a esposa e dizer assim, não é aí, é em baixo, não é dessa forma, aí é os talheres, os pratos é aqui. Irmãos, e nós às vezes não damos sequer liberdade para que as pessoas possam fazer de uma maneira diferente. Talvez no fim de fazerem de uma maneira diferente, vão entender que a maneira que nós dissemos é a melhor e a mais correta. Às vezes precisamos deixar os nossos filhos baterem com a cabeça. Para eles entenderem
O que é que isso nos obriga? A suportar muitas vezes as escolhas, as decisões que fazem, aconselhamos, dizemos. Chega a alguns momentos, irmãos, já não vale a pena. Precisamos ter graça de Deus. Foi a este grupo de cristãos que Paulo ordenou que usassem paciência e tolerância, enfim, que se suportassem uns aos outros. Porquê? Porque nenhum de nós é perfeito, porque todos precisamos colocar-nos mais e mais sob o domínio do Espírito Santo de Deus. O nosso contexto humano é o mesmo. Muitos continuam a achar difícil e pouco atraente a ideia bíblica de tomarmos a cruz e seguirmos Jesus. Muitos continuam a achar pouco atraente a ideia de fazer morrer velhos hábitos e práticas que nos afastam de Deus, enfim, negarmos-nos a nós mesmos. Muitos têm dificuldade a isto. E o que é que Deus faz? Suporta. O que é que Deus fez com a humanidade? Até aos dias, por exemplo, vamos começar aqui. Torre de Babel. Irmãos, os homens já se andavam a afastar de Deus há muito tempo. E Deus, na sua paciência, foi suportando, foi tentando corrigir, foi tentando falar, até que chegou um momento em que Deus disse, bem, eles já não param. E Deus, o que é que aconteceu? Confundiu os homens com as línguas. É por isso que às vezes alguns de nós a falar a mesma língua hoje não se entendem. Quanto mais às vezes a falar línguas diferentes. Depois nos dias de Noé. O que é que aconteceu nos dias de Noé? Irmãos, Deus foi suportando, manda construir a arca, 120 anos a anunciar. O que é isto? É Deus a suportar. Irmãos, o que é que aconteceu com Sodoma e Gomorra, irmãos? Foi até o momento em que Deus disse, já não dá mais, mas é Deus a suportar. Porquê é que Jesus ainda não veio? Porque Ele quer que todos se salvem e todos venham ao conhecimento da verdade. E se alguém está completamente chocado com as escolhas e o caminho que a humanidade está a tomar, é Deus. Mas Deus tem suportado isto porque Ele ama a humanidade e ainda quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Definição de suportar. Um sinónimo deste mandamento é sofram com resignação. Suportar significa que vamos aguentar e tolerar pacientemente as atitudes, às vezes ações desagradáveis, às vezes ações que são ofensivas. O mandamento inclui a ideia de que o castigo vai ser adiado pelo máximo de tempo possível, na esperança que o próprio reconheça o mal que fez e tome providências para corrigi-lo. Oh, irmãos, o povo afastou-se de Deus, seguiu um caminho de idolatria e Deus pegou no povo e mandou-o logo para o cativeiro. Foi isso que Deus fez? Deus foi mandando um profeta, outro profeta. Os profetas foram maltratados, alguns foram mortos, suportaram toda aquela afronta, suportaram o facto de não serem escutados, de muitas vezes serem humilhados, espezinhados, até que chegou o momento em que Deus disse basta, porque há um limite para nós nos suportarmos uns aos outros, mas esse limite não é aquele em que nós hoje já perdemos a paciência, é logo, é no momento já não temos paciência, já saímos sem paciência. Vou-vos ensinar um segredo, porque eu creio que aqui todos, não há aqui ninguém que tenha falta de paciência, pois não? Então vou-vos ensinar um segredo para a paciência. Sabe até quando é que nós temos que ser pacientes? De acordo com Tiago, até à vinda de Jesus. E a nossa esgota-se rapidamente, não é? Às vezes dizemos que precisamos da paciência de Jó e Jó teve muita paciência. Não consigo entender tanto aquela ideia de ter paciência de cão, que eu acho que eles não têm paciência nenhuma, mas prontos, ok. Também deve haver alguns cães pacientes. Agora os irmãos vejam
vejam esta ideia, pacientes até à vinda de Jesus. Epá, irmão, eu estou a passar uma dificuldade, eu já não suporto aquele irmão, eu já não suporto por causa disto ou por causa daquilo. Vou-lhe dar um segredo, um dia de cada vez. Seja paciente com esse irmão, um dia de cada vez. Pense da seguinte forma: Jesus pode voltar esta noite, então amanhã você já não vai ter que ter paciência com ele. Aguente mais umas horas. Ah, pastor, e se Jesus não vier? Aguente mais umas horas. E se ele não vier? Continua a aguentar, mas um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Oh, pastor, mas eu já não suporto o meu patrão. Ok, irmãos, são 8 horas de trabalho, são 8 horas. E descansa ao almoço, não pense nele. Irmãos, vamos viver por etapas. Não vamos guardar, já me fez isto, já me fez aquilo. Vamos deixar as coisas de ontem para ontem e vamos viver as do presente, sem estar preocupados com as da amanhã. E vamos ter pacientes uns com os outros, suportando-nos uns aos outros em amor. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Sabe porque é que nós estamos a falar sobre isto hoje? Irmãos, porque Paulo falou à igreja de Éfeso, porque Paulo falou à igreja de Colossos, porque todas as igrejas precisam de ouvir esta mensagem. Todos os pastores precisam de ouvir esta mensagem. Pastores, suportem as ovelhas. Todas as ovelhas precisam. Ovelhas, suportem o vosso pastor. E precisamos de nos suportar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Há pouco nós tivemos a oportunidade, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora Paulo usa esta expressão, pelo vínculo da perfeição. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor. É o amor que nos ajuda a suportarmos uns aos outros. É por amor que Cristo nos suporta. É por amor que nós nos suportamos uns aos outros. E nós precisamos aprender a ser igreja desta maneira também. Irmãos, se tiverem queixas, perdoem como o Senhor vos perdoou. No original, a forma verbal utilizada implica uma ação contínua. Ao mesmo tempo, aponta-nos para outros mandamentos apresentados no contexto, o que nos auxiliam a nos suportarmos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Diz o seguinte: revesti-vos, eu vou ler aqui numa tradução, os irmãos podem acompanhar ali, mas vou ler numa tradução um bocadinho diferente. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Oh irmão, mas eu não consigo suportar. Como é que eu consigo? Revestindo-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Mas não há outra forma? Não, não há. Mas não era mais fácil se a pessoa desaparecesse? Um dia destes vi um vídeo aqueles vídeos que se passam nas redes sociais, não é? Uma equipa de jovens a orar pelo pastor, para que o Senhor tirasse tudo aquilo que perturbava o pastor. E de repente no vídeo é sempre tudo possível, desaparecem os jovens todos. Okay. Sabe, às vezes nós não conseguimos entender, irmãos, a maneira como nós resolvíamos. E o Senhor dizia: e se eu te tirasse a ti? Também ganhava mais descanso. Mas Deus não desiste de nós. Não desista do seu irmão.
Não desista de amar, não desista de ter compaixão, não desista de perdoar, não desista de olhar para Ele com paciência e dizer da seguinte forma: se Deus está a fazer de mim alguma coisa, ou se conseguiu fazer comigo alguma coisa, também há de conseguir fazer alguma coisa com este. Porque eu não sou melhor do que... E se alguma coisa nós somos, é por causa da graça de Deus. Em Efésios 4:1, que nós já lemos: como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E de seguida, irmãos, ele vai dizer para nós nos suportarmos uns aos outros em amor. Andar de uma maneira digna. Oh, irmãos, andar de uma maneira digna. E muitas vezes nós colocamos, de uma maneira digna é ter um bom testemunho. É verdade. Sabe como é que o irmão pode ter um bom testemunho? Entre outras coisas, suportando os seus irmãos em amor. Ao juntarmos o contexto ao mandamento que estamos a abordar, retiramos de forma óbvia a seguinte conclusão: uma evidência externa do que estamos a andar de modo digno é revestirmos o nosso coração de qualidades que Deus pretende, e é isso que nos vai ajudar a suportarmos uns aos outros. A atitude com que nos devemos suportar mutuamente, suportar-nos uns aos outros, não deve ser cumprido por constrangimento, murmurando, com enfado, como se um peso se tratasse. Pelo contrário, devemos fazê-lo motivados pelo amor, com um sorriso no rosto. Lá vou eu agora com aquele irmão, vou ter uma conversa com ele, e aquilo vai ser uma conversa complicada e difícil, e eu vou chegar lá com um sorriso. Não vou chegar lá, diz lá o que queres. Outra vez a mesma coisa. Foi para isto que me chamaste. Quando nós falhamos e vamos ter com o Senhor, como é que Ele fala connosco? Isso mesmo. Sabe quando é que Ele não fala de uma forma meiga? Quando nós não vamos ter com Ele e tem que ser Ele a vir ter connosco. Aí é que às vezes Ele tem que falar assim um bocadinho mais alto. Porque quando nós vamos ter com Ele, muitas vezes Ele já nem nos deixa falar. Abraça-nos. Devemos fazê-lo motivados por amor. Provérbios 17:9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Noutra tradução, esquecer uma ofensa cria laços de amizade. Insistir nela separa os maiores amigos. Quantas amizades já foram destruídas? Porque a pessoa não suportou a outra. Quantos casamentos já foram destruídos? Porque um dos cônjuges não suportou mais o outro. Mas irmãos, os irmãos conhecem, eu vou ler para os irmãos apenas porque a hora passa. O amor é paciente. O amor é prestável. O amor não é invejoso. O amor não se envaidece, nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos, nem é egoísta. O amor não se irrita, nem suspeita mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo. O amor suporta tudo. O amor acredita sempre. O amor espera sempre. O amor sofre com paciência. Amém? O amor suporta tudo. O amor acredita sempre. Eu acredito que Deus ainda vai mudar aquele feitio. E às vezes temos que dizer a Deus: Senhor, se não consegues fazer nada com o feitio dele, faz como eu.
faz como eu. É assim que casamentos perduram. Ou alguns pensam que ao fim de estarem 30, 40 anos casados com o marido ou com a esposa, acham que é agora que vai mudar? 30 ou 40 anos depois? Habitue-se. Se não está habituado, habitue-se. Já não vai mudar, irmãos. Claro, irmãos, não estamos a falar de nada de... Os irmãos entendem? Feitio, maneira de ser, não estou a falar de caráter. Irmãos, já não vai. Okay. Irmãos, um exemplo claramente negativo de falta de gente a suportar os outros. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Peço desculpa aos irmãos, eu não tenho aqui o capítulo, só tenho os versículos. É um lapso meu. Suportem-me esta falha, está bem? Vou ler para os irmãos. Sendo assim, como é que um irmão leva o outro a tribunal constituído, ainda por cima por juízes não crentes? Como é que é possível? Vocês terem uma quesília dentro de igreja e vocês que têm luz de Cristo não conseguem tratar o assunto entre vocês e vão colocar o assunto a ser tratado e decidido por injustos. Já vos fica mal, diz Paulo, terem questões entre irmãos. Já vos fica mal. Já não abona muito ao vosso testemunho cristão. Era preferível suportarem alguma injustiça ou prejuízo. Sofre o dano. Sofre o dano. Mas pelo contrário, fazem injustiças, causam prejuízos e até mesmo aos vossos próprios irmãos. Irmãos, este é um exemplo pela negativa. Era mesmo capítulo 6? Então foi uma falha de simpatia, era 6:6-8. Ok, prontos. Irmãos, alguns exemplos positivos. Jesus, sabendo que os seus discípulos o iriam abandonar na hora em que fosse preso, porque Jesus sabia, sabendo que Pedro até o chegaria a negar 3 vezes, sabendo que ia ser traído por Judas, nessa mesma noite, o que é que Jesus fez? Levantou-se da mesa, pegou na bacia, pegou na toalha e foi lavar os pés aos discípulos. Se nós percebermos nos contextos, Jesus está quase a ser colocado na cruz e os discípulos estão com eles e a discussão entre eles era qual de nós é o maior. E Jesus senta-se à mesa e diz: eu vou-vos dizer quem é o maior. Sabendo tudo o que eu acabei de dizer. A Bíblia tem uma expressão que diz que o amou-os até ao fim. Poderia simplesmente ser corrigida toda a frase para dizer: suportou-os em amor até ao fim. Olhou para Pedro depois de Pedro ter negado, com um olhar de amor. E quando volta a estar com Pedro, diz: Pedro, eu disse que tu ias ter uma tarefa e eu continuo a dizer tu mesmo: apacenta as minhas ovelhas. Talvez Pedro estava a pensar: eu agora já não vou ser recebido, eu agora já não vou ser aceite. Ele disse que eu ia ser uma pessoa muito importante, não a pedra principal, porque essa é Cristo, mas uma pedra muito importante, é na estrutura de igreja. E agora eu falhei, o que há de ser de mim? Se fizessem isto comigo eu não suportava. E Jesus apenas diz: Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeirinhos. Irmãos, Deus na sua paciência não desistiu de nós. E continua a suportar-nos mesmo quando nós falhamos.
Ensinou-lhes verdades extraordinárias, deu instruções importantíssimas para o futuro, orou amorosamente por eles, irmãos. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Sabendo tudo, irmãos. Deus nunca nos manda fazer nada que Ele próprio não esteja disposto a fazer. A tolerância de Deus tem sido uma das maneiras de Ele manifestar o seu amor para com a humanidade. O texto, irmãos, os textos bíblicos mostram-nos que só depois de muito tempo, só depois de muitos avisos, é que Deus passou a castigar a nação de Israel. O apóstolo Paulo e Pedro falam claramente sobre a tolerância de Deus. Como é que desprezas a grande bondade de Deus e a sua paciência e a tolerância? Não sabes que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? É a bondade de Deus expressa, irmãos, em que Ele nos vai suportando a nossa ofensa. E Pedro diz, não é que o Senhor demora a cumprir o que prometeu, como alguns pensam, falando da vinda de Jesus. Ele é paciente convosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos se venham a arrepender. Claro, como eu já disse, a tolerância tem limites. Deus foi tolerante com Israel, mas quando chegou a hora enviou-os para o cativeiro. Deus é tolerante com a humanidade, mas quando chegou a hora enviou o dilúvio. Quando chegou a hora enviou fogo, não é? Como nós percebemos, Sodoma e Gomorra, não é? É destruída, não é? E um dia destes, irmãos, Deus que tem suportado tudo, também vai pôr termo a isto tudo. Chegar ao limite. O exemplo que Deus nos mostra pode chegar ao momento, irmãos, em que nós até, suportando o irmão, temos que repreender o irmão. Mas em amor. É tão interessante, irmãos, eu já usei este texto várias vezes, quando tem que ver quando o teu irmão te ofende desta e daquela maneira. Mas os irmãos vejam aquilo que eu vos vou dizer, irmãos. Se o teu irmão te ofender, irmãos, se eu fui ofendido, eu tenho dificuldade em suportar a ofensa. Os irmãos, desculpem se os irmãos não são assim, mas é com todos. Quando alguém nos ofende, não é fácil nós suportarmos. E o que é que a Bíblia diz? Vai ter com ele. Vai ter com ele. Se não quiser ouvir, leva gente contigo, vão ter com ele. Se não ouvir, diz à igreja. E se não ouvir, então considera-o como um publicano, um cobrador de impostos, que precisa de ser novamente alcançado. E como é que nós temos que, irmãos, olhar para esta sociedade que está perdida, suportando-os? Ai, mas isto, irmãos, pastor, eu vejo lá na minha família, eu vejo lá no meu emprego, eles fazem com cada coisa, eu não suporto aquilo. Irmão, se o irmão não suporta, imagine Deus. Irmão, eu fico fora de mim e tal. Então imagine como é que está o coração de Deus. E Deus ainda tem suportado, querendo que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Devemos fazê-lo com o espírito brando. Não de forma precipitada, mas sempre após um período de tolerância e com a intenção de ganhar o irmão. É mais leal o amigo que magoa do que o inimigo que nos beija. É a Bíblia que diz, irmãos. Não nos esqueçamos que é nossa responsabilidade aguentar com amor qualquer atitude desagradável que acontecer quando formos aconselhar um irmão faltoso. É normal, irmãos, ele vai achar que está cheio de razão. Mas nós não fomos lá para discutir. Nós fomos lá para o ganhar. Nós não fomos lá apenas para dizer de que ele está mal. Nós fomos lá para ajudá-lo a que se levante de onde caiu. Se o pecado claramente pode afetar o testemunho e a conduta da igreja diante do que estão de fora, e afeta. Eu volto a dizer, se o pecado claramente pode afetar o testemunho e a conduta da igreja diante dos que estão de fora,
e afeta, então também devemos entender que quando nós não nos suportamos uns aos outros e expomos as falhas uns dos outros aos outros, dá para entender, não dá, irmãos? Às vezes há tanta gente a falar tão mal da igreja que faz parte, que eu não sei como é que essa pessoa a falar tão mal da igreja que faz parte quer que os outros desejem vir para esta igreja. Vamos a algum lado e dizem assim, encontramos com alguém e alguém vem ter connosco e diz, olha, aquele anda lá na tua igreja e tem não sei o quê, não sei o que mais. E nós, em vez de darmos a volta à situação, pá, tem calma, tem paciência, ninguém é perfeito, eu também não sou perfeito, tu também não és. Não. Pois é, e tu não sabes a melhor. Irmãos, como é que nós podemos validar algo que é bom e a igreja é boa? Amém? Amém. Cheia de pessoas imperfeitas, irmãos. É verdade. Mas o que nós precisamos, irmãos, não é encobrir as transgressões, não é encobrir, irmãos, as falhas uns dos outros, não é isso, mas é suportarmos uns aos outros, irmãos. Para falar mal de nós temos o diabo. Para denegrir a igreja, temos muita gente, irmãos. Aprendamos, irmãos, a suportar-nos uns aos outros, a sofrer o dano. Deus é sempre paciente para conosco. Gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar, nem irritar-se com facilidade. Diz Tiago. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para irar-se. Outra tradução. Se formos propensos a criticar-nos uns aos outros, apontando hábitos indesejáveis, excentricidades de personalidade, o resultado será um ambiente pouco acolhedor, marcado por críticas e condenações. A impaciência vai gerar discórdia. Por outro lado, se nos suportarmos uns aos outros, esta atitude, uma maneira de preservarmos a unidade do Espírito e paz entre os irmãos. Desta forma, como pacificadores, contribuiremos para a formação de um ambiente de amor. Acima de tudo, tenham muito amor uns aos outros, porque o amor apaga muitos pecados. Se nós criarmos este ambiente de mútuo carinho, de amor, os cristãos vão se sentir mais à vontade, irmãos. Escuta o que eu vou dizer e nós vamos já terminar. Se nós criarmos este ambiente, irmãos, as pessoas vão se sentir mais à vontade para confessar as suas falhas. E a Bíblia diz, é um outro mandamento, havemos de falar sobre ele, confessar as nossas culpas uns aos outros. Não é aquela ideia da confissão, os irmãos entendem. Mas tem que haver, porque irmãos, quando alguém pensa que vai ser criticado e que não vai ser aceito e que não vai ser amado, irmãos, com mais dificuldade, já é difícil nós assumirmos que erramos. Os irmãos concordam comigo? Já é difícil. Se tivermos a percepção de que vamos ser maltratados, vamos ser espezinhados, vamos ser criticados, vão olhar para a nossa falha e vão dizer que fizemos isto e aquilo e tal, e vão olhar para nós assim, com aquele olhar de como quem eu nunca faria isso. E cuidado, irmãos, entendem? Nós precisamos criar um ambiente, irmãos, propício, para que a pessoa não procure esconder as suas falhas, não procure viver de alguma maneira, irmãos, entre dois caminhos, irmãos, e que facilmente consiga entender, pastor, irmão, irmã, esposa, marido, professor de escola dominical, amigo, falhei.
Irmãos, as pessoas precisam entender, porque, irmãos, quando os perdidos entram neste lugar, da parte do Pai, têm um Pai para abraçar. Irmão, o Senhor nos ajuda, cada um de nós. Imitemos o exemplo de Deus. Porque Deus, que é misericordioso, perdoava-lhes os pecados, não os destruía. Muitas vezes desviou deles a sua ira e não os tratou com furor. Deus lembrou-se que eles eram seres mortais, como um sopro que passa e não volta. Deus diz que se lembra que nós somos pó. Ficar de pé, irmãos. Façamos nesta noite, irmãos, esta oração. Deus, Tu me tens suportado com uma impressionante paciência. E é por essa razão que no amor de Cristo eu tomo a decisão que, com a ajuda do Espírito Santo, suportar até aquilo que é insuportável nos meus irmãos. Porque só com a graça de Deus, irmãos, é possível nós nos suportarmos uns aos outros. Deus, que é misericordioso, trata-nos dessa maneira.